Rapaziada, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o melhor setup gamer barato pra você montar hoje em dia. Cara, um negócio que me surpreendeu muito foi quando eu fui pesquisar sobre monitor. Isso porque simplesmente em questão de alguns meses, alguns monitores caíram bastante de preço. Cara, simplesmente brotou umas marcas lançando monitores extremamente baratos. Então eu resolvi trazer essa lista atualizando sobre os melhores monitores gamers pra gente comprar hoje em dia, até porque pra gente filtrar também esses monitores. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Só lembrando, rapaziada, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição e detalhe, aqui também na descrição eu vou deixar suportes de monitores que eu recomendo. Muita gente pergunta qual suporte que eu uso nos meus monitores, até porque ele é bem bonitinho, e eu vou deixar tudo bem separado e organizadinho aqui na descrição, tá? Então bora lá, vamos começar pelos modelos mais baratinhos, abaixo aí dos R$800. Foram os modelos mais baratos que eu encontrei pra você aí que tá começando e realmente tem um orçamento extremamente limitado. Começando aí pelo modelo mais barato de todos, que é o LG, e eu vou ter que ler esse nome porque ele é muito grande, 22MP410B. Dentre os modelos que eu encontrei, ele foi o mais baratinho de todos. Obviamente a gente encontra outros modelos um pouquinho mais baratos, mas aí a gente já tem uma qualidade muito inferior. Aqui a gente já tá falando de uma marca bem de referência, que é a LG. É uma marca que eu tenho muita confiança, principalmente porque a gente tá falando de uma marca sul-coreana. Cara, meio que a Coreia do Sul é referência em fazer tela, até porque a gente tem a Samsung e também a própria LG. Aqui a gente tem um monitor com painel VA, que, cara, sinceramente, todos os modelos baratinhos já vêm com painel VA, não tem muito como escapar disso. Não é a qualidade que eu mais recomendo, porque normalmente o painel VA ele tem cores um pouquinho mais lavadas e também ele tem um grande problema de ghosting. E basicamente os pixels demoram pra mudar de cor e basicamente você tem um rastro de imagem. Não é algo tão interessante assim. Inclusive esse monitor aqui, por exemplo, eu vou citar dele, mas ele tem painel VA e, cara, o motivo de eu deixar ele ali atrás é porque realmente ele tem muito ghosting pra jogar. Mas infelizmente esse é o preço que se paga pra ter algo barato. Então realmente você tá pagando aquilo que você tá recebendo. Além disso, ele já tem um monitor com 22 polegadas, ele também tem a tecnologia do FreeSync e já tem 75 Hz, que, cara, foi o mais barato que eu encontrei. E como eu disse, eu já vou falar de modelos mais baratos com 144. Com relação ao seu preço, você encontra ele variando em torno aí de R$610. E já outros dois modelos que eu encontrei que são bem interessantes é um de uma marca chamada Extreme. Eu particularmente não conhecia muito dos monitores dessa marca, eu conheço bastante dos periféricos dela. Eu resolvi escolher esse modelo porque ele traz um design bem bonito, ele também tem uma excelente avaliação. Ele já é um monitor com 24 polegadas, que é o formato que eu mais recomendo, o tamanho que eu mais recomendo pra você aí que quer jogar. Ele já é um monitor bem moderno, tem bordas bem finas e também já tem um painel VA com 75 Hz. Mas sinceramente, se eu fosse você, eu economizaria um pouquinho mais, tipo um pouquinho mesmo, e já iria pro próximo monitor, porque, cara, você vai ver que gastando um pouquinho a mais, você já tem uma qualidade bem superior. E outro ponto negativo é que aqui ele não traz nenhuma tecnologia como, por exemplo, o FreeSync ou o G-Sync. Cara, são tecnologias que podem parecer besteira, mas realmente elas ajudam bastante, principalmente na hora de jogar. Mas ainda assim eu quis colocar ele na lista porque ele é um monitor muito bem avaliado. Com relação ao seu preço, ele custa uma média aí de 690 a 700 reais. E como eu disse, economizando um pouquinho mais, você já vai por esse próximo monitor que, cara, literalmente são 70 reais de diferença. Eu não tô de brincando. Que nesse caso é o Samsung T350. Cara, basicamente aqui a gente já tem um salto em questão de qualidade de imagem, em questão de tecnologia e principalmente na qualidade dos materiais. Novamente, assim como os outros, ele também tem uma tela com 75 Hz, tem também o FreeSync, porém o que muda aqui, né? Porém aqui a gente já tem um painel IPS, que simplesmente comparando com o VA é uma qualidade muito superior. Cara, eu posso falar por experiência própria, porque eu uso um painel IPS ali atrás, eu já testei um painel VA e, cara, é uma diferença muito grande. Eu noto isso muito também no meu notebook, o meu notebook tem um painel VA e, cara, sério, você nota uma diferença absurda, principalmente em saturação e contraste. Vou te falar que sim, tem alguns painéis que não tem tanto ghost assim, painéis VA que não tem tanto ghost, porém o que realmente mais me pega é com relação à qualidade da imagem, cara. Normalmente a gente tem cores muito lavadas no painel VA e o PS ganha muito por conta disso. E com relação ao seu preço, você encontra esse modelo por volta aí dos 770 reais. Mas agora vamos pra parte que vocês mais querem, que realmente são os monitores com 144 Hz. Eu citei esses modelos porque eu sei que tem gente que busca modelos mais baratinhos só pra iniciar e tudo mais. Mas vamos lá, será que a gente encontra monitores 144 Hz abaixo dos R$1.000? Bom, aqui eu já vou ser bem direto com relação a uma marca em específica que eu vou falar pra vocês evitarem ao máximo, que é a HQ. Cara, o meu editor já teve esse monitor e era uma taça, era muito ruim mesmo. Tipo assim, essa marca tem péssimas avaliações na internet, realmente, cara, ela é muito ruim. E uma marca que se destacou muito pelo preço e também pelas avaliações é a Mancer, mais especificamente o Mancer Z Pro. Como eu disse, ele é um monitor relativamente bem avaliado, principalmente em comparação com outras marcas, como no caso da TGT, da Zinnia, que também é mais ou menos da mesma marca. A Mancer é basicamente, pelo que eu entendi, uma extensão da Pichau. Mas assim, de todas essas marcas meio genéricas, a Mancer foi a que mais se destacou em questão de avaliações. Esse modelo aqui, ele também já traz um design bem moderno, ele tem bordas bem finas. O suporte também é meio padrão, até porque é um monitor barato. E aqui a gente já tem um monitor com 27 polegadas
polegadas, novamente com um painel VA, e ele não só é 144 Hz, na verdade ele é 165 Hz. Também já traz tecnologias como FreeSync, 1 milissegundo de resposta, só que como eu disse, o único ponto negativo desses monitores muito baratinhos é com relação ao Ghost. Então, cara, a marca entrega, nossa, 27 polegadas, 144 Hz, só que aí você vai ver, o painel tem muito Ghost. Cara, principalmente pra você que gosta de FPS, como no caso CSGO, Valorant, até um Overwatch, cara, esquece, velho. Você vai ter uma péssima experiência de jogo, porque realmente isso incomoda. Eu não sei porque parece que o Ghost empeora 10 mil vezes se você tem, tipo, por exemplo, se você usa óculos, como o meu caso. Então, minha recomendação, cara, economiza um pouquinho mais, já vai pra esses próximos modelos que eu vou citar, porque você vai ver que a qualidade é bem superior. Inclusive, um outro modelo que tem um preço bem semelhante a esse é o Warrior. A Warrior, pra quem não sabe, é basicamente uma extensão da Multilaser, uma linha gamer da Multilaser. Inclusive, o meu padrinho tem esse monitor. Cara, ele é basicamente a mesma coisa, a diferença é que ele tem 24 polegadas, então ele também é 144 Hz, também tem painel VA. Porém, a diferença aqui é que ele é curvo. Mais uma coisa que me surpreendeu é que a qualidade e a durabilidade são relativamente boas. E, novamente, foi um monitor que eu não percebi tanto Ghost assim. Pode ter sido uma percepção minha, mas, sinceramente, eu não notei tanto Ghost assim, principalmente em comparação com aquele modelo ali de trás, cara. E nesse caso, como eu disse, eu recomendaria você economizar um pouquinho mais e já ir pra esses dois modelos que, na minha opinião, são os melhores custo-benefício do mercado atualmente. Que nesse caso é o LG, eu vou ter que ler o nome de novo, 24GL600F e o AOC Hero. Cara, simplesmente esses monitores são imbatíveis em questão de custo-benefício. Só um detalhe com relação ao AOC, eu vejo que muita gente fala que o AOC tem Depth Pixel, só que assim, cara, eu já tive 3 monitores da AOC e eu nunca tive problema. Então é por isso que eu gosto de recomendar, porque por experiência própria eu tive uma experiência excelente com os monitores da AOC e esse monitor é um dos mais bem avaliados, um dos mais comprados. Novamente, como eu disse, se você quer um pouquinho mais de durabilidade, um pouquinho mais de qualidade, eu recomendaria fortemente você já ir para esses modelos, porque vocês vão ver que a qualidade é bem superior. Novamente, nesse caso aqui, a gente já tem monitores com 24 polegadas, 144 Hz também, mas a conversa muda aqui quando a gente fala dos displays. Isso porque no caso, o AOC tem um display IPS e no caso da LG, a gente tem um display TN. Um não necessariamente é melhor do que o outro, o IPS eu diria que ele é um pouquinho melhor pro dia a dia e para uso no geral. Então, por exemplo, pra você que gosta de trabalhar, ver vídeo e tudo mais, eu indicaria mais o IPS pro dia a dia. Porém, o TN, ele tem uma qualidade de cor um pouquinho inferior, mas ele tem uma qualidade muito superior com relação aos jogos. Isso porque o Pixel, ele consegue mudar de cor muito mais rápido. Então você perde um pouquinho em questão de qualidade de cor, mas você ganha também nessa questão dos games. Então nesse caso, por questão das minhas necessidades, eu iria mais pro AOC. E também o outro fato que eu gosto muito no AOC é que o suporte dele é bem melhor. Ele é um suporte que tem ajuste de altura, então você consegue subir e descer e você também consegue girar o monitor, coisa que não dá pra fazer no LG. E com relação ao seu preço, você encontra eles variando em torno dos R$1.200. Ainda mantendo nessa faixa dos R$1.200, eu também encontrei um outro modelo que eu achei sensacional, que é o Warrior Kazem MN201. Novamente aqui a gente já tem um monitor de 27 polegadas, que cara, sinceramente, 27 polegadas é muito grande. Vou te falar que por experiência própria, eu tenho um monitor de 27 polegadas e cara, parece que ele tem 32, é bizarro a diferença. Sério, 3 polegadas parece que o monitor simplesmente dobra de tamanho, é bizarro. Como eu disse, pra jogar não é tão interessante por conta disso, você acaba meio ficando limitado em questão de campo de visão, mas eu recomendo muito pra você que quer editar vídeo, cara, é uma excelente opção porque você tem um espaço de visão bem maior. Porém, um ponto relativamente negativo é porque ele é 27 polegadas, porém ele é só Full HD, ou seja, a gente tem um monitor um pouquinho maior, só que a resolução meio que não acompanha esse tamanho. Então, cara, você pode ter uma percepção um pouquinho maior dos pixels. É diferente do caso, por exemplo, do meu monitor, que eu já vou citar dele, que é o Centauri 27. Ele é um monitor com 2K de resolução e, cara, ele é 27 polegadas, então eu praticamente, meu, é bizarra a diferença. Tem uma qualidade, uma nitidez muito maior. Eu percebo nitidamente isso porque do lado eu tenho um monitor Full HD, então eu percebo nitidamente essa diferença. Mas ainda assim, ele é um excelente monitor. Ele já tem 144 Hz também, já traz um painel IPS, ele não traz Ghost, mesmo sendo um modelo bem barato. Só que duas características bem curiosas dele é que eu vi que o pessoal falou muito que ele é muito pesado. Tipo assim, até comparando com outros modelos, ele é muito pesado mesmo, é fora do comum. Ele também já traz um suporte muito bom, nem do AOC, então você consegue subir, descer, girar e tudo mais. Porém, a única crítica que é realmente bem negativa com relação a ele, que eu vi muita gente comentando sobre, é com relação à temperatura dele. Eu vi muita gente falando que ele aquece muito mais do que o normal, e isso é bem estranho. Não é algo que eu recomendaria tanto assim por conta disso, mas ainda assim é um excelente monitor. Porém, a temperatura me pega um pouco, principalmente se você for de região, por exemplo, Nordeste. Cara, tipo assim, temperatura alta e monitor são coisas que não combinam muito bem assim. Não é um baita problema, mas ainda assim é um detalhe que eu vi muita gente comentando. E subindo um pouquinho o patamar, como eu disse, o monitor que eu mais recomendaria seria o Centauri CR27, que é o meu monitor. Isso porque, cara, dos intermediários eu não encontrei tantas opções assim. Intermediários eu quero dizer em torno aí dos R$1.500, R$1.700. E na minha opinião, o Centauri CR27 é um dos melhores custo-benefício, se não o melhor. Como eu disse, ele já traz uma tela de 27 polegadas com 2K de resolução, mas o que mais me pega desse monitor é que além da resolução ser incrível, ele tem um painel IPS com uma qualidade de cor absurda. Isso que eu trabalho com design, eu faço as thumbs aqui do canal, então eu preciso
preciso de um monitor que tem uma qualidade muito boa. Ele já tem 165 Hz, mas eu uso ele em 144. Mas novamente, cara, eu não percebo nada de Ghost, não tem Ghost, sinceramente. É uma qualidade incrível pra jogar, principalmente Overwatch, cara. Eu gosto muito de jogar Overwatch nesse monitor, porque Overwatch é um jogo bem colorido. Cara, sério, é uma maravilha jogar nele. E além do outro ponto, é que ele é muito grande, o que me ajuda muito na questão de produtividade. Então, cara, sinceramente é bizarro o tamanho dele. Eu não imaginava que 27 polegadas realmente seria tão grande assim. Pra vocês terem uma noção, eu consigo dividir a tela do Google e eu consigo trabalhar em duas telas facilmente e tranquilamente, sem, tipo, ficar tudo apertadinho, nem nada disso. Então, cara, na minha opinião, se você quer um monitor mais completo, na minha opinião, ele foi o que melhor me atendeu. E, sinceramente, eu já tentei procurar outros modelos. Eu encontrei o modelo da Samsung, que é o Odisseia. Só que, sinceramente, pela faixa de preço, ele não entregava tanto quanto esse. O único problema é que ele tá meio fora de estoque na data que eu tô gravando esse vídeo. Provavelmente, quando ele sair no ar, provavelmente já deve ter voltado. Mas assim que voltar, eu já vou deixar o link aqui na descrição, tá? E de monitor 240 Hz, eu pesquisei os mais baratos e, cara, é uma dificuldade encontrar monitor 240 Hz muito baratinho. Porém, os dois modelos que eu encontrei são de marcas de referência. No caso, o Odisseia G40 foi o mais barato de todos e também eu encontrei o AOC Hero Z. Os dois, no caso, são monitores muito semelhantes, eles trazem já painel IPS. O AOC traz uma tela de 24 polegadas, enquanto o Samsung traz uma tela de 25 polegadas, sim, uma polegada de diferença. E, cara, no geral, os dois são extremamente parecidos. Além dos dois trazerem 240 Hz, os dois também trazem ajuste no monitor. Então, basicamente, você tem a base regulável. Os dois já trazem compatibilidade com o G-Sync. Os dois também são Full HD, porém, eu iria pro Samsung primeiro porque ele tá mais barato e segundo porque eu prefiro as telas da Samsung. Mas ainda assim, como eu disse, eles são extremamente parecidos e você vai porque você preferir. No caso, o Samsung tá saindo em torno aí dos R$2.100, enquanto o AOC tá saindo aí por volta de 2.500. E, sinceramente, monitor mais barato que isso com 240 Hz eu não encontrei. Na verdade, tem na linha Centauri, se não me engano, tem uma versão com 240 Hz que é mais barato, inclusive abaixo dos 2.000. Porém, ela tá fora de estoque, eu não consigo ver o preço real. Mas assim que voltar, eu já coloco o link aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!